Congregação Cristã no Brasil, São Paulo, 18 de junho de 2020, 21 horas, circular número 55, esclarecimento à Irmandade Santa Ceia. Cara Irmandade, a paz de Deus. Diante da disseminação de várias espécies de vírus, principalmente a pandemia que atinge diversos países no mundo nos dias presentes, é imperativo para a contenção da propagação desses, o distanciamento e o não compartilhamento de objetos entre as pessoas. O Ministério da Congregação Cristã no Brasil, considerando a forma de realização da Santa Ceia, buscou do Senhor para que revelasse um caminho para tal situação. Na revelação de Deus, foi proposto e aprovado que podemos participar da Santa Ceia em pequenos cálices individuais, onde estaremos livres de contaminações e, o mais importante, não transgrediremos a palavra de Deus. O cálice que o Senhor Jesus bebeu significa agonia, sofrimento intenso, tormento e morte, do qual o homem deveria beber. Esse era o cálice da ira de Deus. Consistia no castigo como punição aos que foram rebeldes, culpados e condenados à pena eterna. Portanto, esse era o cálice a que se referia o Senhor em sua oração quando disse ao Pai: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Em Mateus 26, 39. Beber o cálice do Senhor é participar das suas aflições, renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Por isso que, ao instituir a Santa Ceia, tomando o cálice, disse: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. A participação na Santa Ceia nos faz lembrar das aflições, dores e morte do Senhor, pois o ato do derramamento do seu sangue na cruz até a morte era beber o cálice que a nós pertencia beber. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Marcos 14, 23. No Evangelho de Mateus, Jesus ordenou: Bebei dele todos. Mateus 26, 27. Não ordenou que bebessem nele todos. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Lucas 22, 17. Repartir é dividir em partes. A ordem dada pelo Senhor foi repartir e beber dele todos. Assim, repartir e beber do conteúdo do cálice não significa beber no cálice, mas beber do cálice. Certamente, naquele tempo, dado o pequeno grupo de pessoas que viviam em grande pureza e simplicidade, não houve consideração sobre a forma de servir a todos em um só cálice, se é que assim era. Repartir o conteúdo do cálice em pequenos cálices individual não fere a doutrina, apenas quebra-se uma tradição a qual não sofreu alteração ao longo do tempo pelo costume adotado. Reiteramos, portanto, que no tempo presente e em face à pandemia, necessitamos ater-nos quanto
a higiene e condições sanitárias que devem ser observadas com relação à forma de servir a Santa Ceia, não só o conteúdo do cálice, mas também quanto ao partir do pão, a fim de proteger a saúde dos participantes. Com toda certeza, não ofendemos a doutrina, apenas mudamos a nossa tradição. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciões mais antigos do Brasil. Sempre tem os prós e os contras, né? Os que estão de acordo, os que não estão de acordo. Mas nesta graça nós temos que estar em uma só união, né? Isso aqui foi o esclarecimento, né, que o Senhor nosso Deus deu aos servos de Deus mais antigos, né, como está escrito nessa circular. Então, querida Irmandade, não vamos questionar, não vamos querer abrir a boca de qualquer forma ou falar qualquer coisa, não. Porque como está escrito, nós não estamos fazendo nada errado, nós estamos fazendo tudo dentro da lei. Tá bom? Então fiquemos contentes, oremos pelos servos de Deus para que Deus continue dando mais esclarecimento, que eles possam estar passando para toda a Irmandade. Né? Deus abençoe a todos. Amém. Bom, aqui está uma simulação do novo procedimento para servir a Santa Ceia. Este vídeo é a simulação de um novo procedimento para servir a Santa Ceia utilizando cálices individuais. Nós vamos fazer como se estivéssemos procedendo em uma Santa Ceia normal. Como proceder durante o hino 419? Venham à frente então os servos de Deus, um vai orar pelo pão e o outro pelo cálice. A oração pelo pão e pelo cálice não mudou, segue o mesmo ritual de sempre. Nós vamos agora observar quando cantar o hino 419. E nos momentos de partir o pão e o cálice. Chegando agora então na primeira linha do segundo verso do hino 419, onde fala do partir do pão, observem a maneira como deve ser feita. Neste momento o pão partimos, como Jesus determinou. Lembrando que o servo de Deus vai partir o pão em pedaço suficiente para atender os que vão se ajoelhar naquela rodada. De preferência, 1 ou 2 pedaços a mais. Chegando agora na terceira linha do segundo verso do hino 419, quando fala do cálice, o nosso irmão vai então passar o vinho da jarra para o cálice. E em seguida ele vai encher os cálices individuais. Ao bebermos deste cálice, por mandamento do Senhor, anunciamos sua morte, até que venha o Redentor. E agora então é chegado o momento de servir a Santa Ceia.
Pedimos então para os irmãos que vão participar que venham à frente. Os irmãos já podem dar início. Como servir a Irmandade? Os irmãos vão servir o pão e o cálice. Um terceiro do ministério poderá ajudar vindo então completar a jarra e também completar o cálice maior. E também encher os cálices individuais, facilitando o trabalho do irmão que serve o cálice. O irmão que serve o pão, ele leva a quantidade certa aos irmãos que estão ajoelhados, mas ele vai orientar o irmão a pegar o seu pedaço, porque ele não é para escolher. O próprio servo de Deus que serve o pão, ele indica o pedaço que a pessoa deve pegar. Podem se levantar. Chegando agora então na segunda rodada. Vai se repetir. A mesma coisa, o irmão pode servir o pão e o irmão do cálice. Observem que ele está orientando o pedaço que o irmão vai ter que pegar. Podem se levantar. Como servir o ministério? Agora, finalizando a Santa Ceia. Irão participar também os irmãos que pertencem ao ministério dessa congregação. Junto com os irmãos que servem, podem vir irmãos. Então, só tem um irmão aqui do ministério dessa igreja. Ele vai participar junto com aqueles que serviram. Relembrando, observem a forma como orientar o pedaço que o participante deve pegar. E o descarte também dos cálices individuais. Os irmãos procuram, a irmandade, né? Toda a irmandade procuram não deixar resto, né? Nos copinhos do cálice, né? Porque tem aquelas irmãs, aqueles irmãos acaba tomando e deixando um pouquinho no fundo. Não, toma completamente. Então, Deus abençoe a todos. A paz de Deus.